É domingo, é dia de Fla-Flu, estreia no Maracanã em 2026, primeiro clássico da temporada. Os dois times com novidades, como chega o Fluminense para esse jogo, muitas informações e absolutamente tudo. A partir de agora, Fluminense e Flamengo, 6 da noite, a bola rola no Maraca e eu vou contar tudo neste pré-jogo. Vem comigo. É o primeiro clássico da temporada, então é claro que, levando em consideração que o time principal estreou contra o Nova Iguaçu, ainda, tanto o Fluminense quanto o Flamengo, né, os dois times estão muito longe do auge físico, do auge técnico. O Flamengo já teve ali um teste contra o Vasco mais forte, agora o Fluminense vai ter uma equipe, por mais que não seja ali todo o time titular do Fluminense, vai ter um time qualificado pela frente. Como o tempo é muito curto, daqui a pouquinho a gente já tem mata-mata, daqui a pouquinho tem Campeonato Brasileiro começando, é muito cedo ainda para tirarmos conclusões definitivas. No entanto, é claro que vai ser um jogo que já vai dar uma noção maior de como está esse Fluminense, que hoje vai ter reforços ali sendo agregados ao time titular. A gente vai falar sobre isso já já. Só colocando na tela a tabela do Campeonato Carioca até aqui, Fluminense no grupo A, liderando ao lado do Volta Redonda, 6 pontos. O Bangu também tem 6 pontos. O Vasco está na quarta posição com 4 pontos. Está avançando, está se classificando para as quartas de final. Essa é a situação do grupo no momento. Então, uma vitória do Fluminense contra o Flamengo praticamente já garante ali a classificação, né? Vai ficar. O Sampaio Corrêa tem 3 pontos. A chance de abrir 6 pontos para o Sampaio é relativamente grande. Então, uma vitória deixaria a situação para o Fluminense em termos de classificação muito tranquila. Olhando para o histórico do confronto, a gente vê que ultimamente não tem sido fácil. A gente falou sobre isso, apesar de que o último jogo deu vitória do Fluminense, 2-1, Campeonato Brasileiro, no Maracanã. O Fluminense ganhou aquele jogo no dia 19 de novembro. Mas o recorte dos últimos 12 jogos apenas 2 vitórias, né? A outra foi lá em 2024, aqueles 2-0 também no Maracanã. No mais, o Flamengo teve aí 5 vitórias e também outros 5 empates. Só que isso é apenas retrospecto, né? A gente tem que olhar para frente. E para o jogo de hoje, eu acho que a gente vai ter uma partida bastante equilibrada, justamente pelo fato dos dois times ainda estarem saindo ali da pré-temporada, né? É um teste para todo mundo, os times rodando, os treinadores rodando ali o elenco, revezando os jogadores, até para não correr o risco de estourar um atleta logo no início da temporada. Todo mundo sai dessas 2 semanas ali de treino, mais ou menos, com a perna pesada ainda. Os treinos físicos, eles são muito intensos, são fortes. Então não adianta forçar, não faz sentido forçar. É interessante para já ganhar minutos, já ir ganhando um pouco de ritmo para as partidas mais difíceis e mais decisivas que já teremos pela frente. Mas é claro que não dá para esperar ou imaginar um clássico em alta intensidade dos dois lados. A gente vai para a provável escalação sempre com a parceria aqui da KTO, então se você não tem conta lá na KTO, cara, dá uma chance, abre a sua conta lá na KTO. Aliás, mas pô, cara, tem que fazer depósito. Não, se você não quiser depositar, tudo bem, faz quando você tiver à vontade. Mas só de abrir a sua conta lá, pô, já ajuda demais, imensamente a gente, porque mostra que realmente vocês compram o nosso barulho. Como de fato compram, né? Por isso a KTO está mais um ano com a gente. Então conta aí com vocês, colocando na tela aqui as odds desse jogo. Flamengo favorito. Também não é de se surpreender, pagando odd 2 ali para o Flamengo, vitória do Fluminense pagando 3,70. Mas tem algumas coisas interessantes aqui, cara. Total de gols ali, mais de um gol no jogo, 1,54. Não acho ruim. Gols do Fluminense, pelo menos um golzinho do Fluminense no jogo, 1,63. Para mim é uma odd interessante também. E para o Fluminense vencer, aí para quem está mais confiante, vitória do Fluminense e um chute a gol de Kevin Serna, pagando odd 7, tá? É o oddão dessa rodada na KTO. E também tem promoção ativada, aposte e ganhe. Vai lá na aba promoções, aposte e ganhe R$10, vai ter essa promoção lá, você ativa. E aí você tem que fazer basicamente o quê? Uma entrada, uma aposta ali de odd pelo menos 1,80. Pelo menos 1,80. Fazendo isso, automaticamente você vai ganhar mais R$10 em aposta grátis. Então, para você que ainda não tem conta na KTO, cara, é hora de você ir lá, faz a sua primeira, já vai ter 10
em aposta grátis. Isso está valendo até o final do mês agora. Então, KTO sempre inovando, trazendo promoções, não vai ser diferente. Nesta rodada, se Deus quiser, a gente vai meter 3 pontos no bolso e também uma graninha aí da KTO, tá? Sempre com responsabilidade, nunca jamais colocando em risco o dinheiro que você não pode perder, tá bom? Acima de tudo é uma diversão, é uma brincadeira. Vamos lá. Fora do clássico, já sabemos, Soteldo e Hércules ainda estão se recuperando de lesões do ano passado, estão em transição. Germancano também está fora, lesionado, em tosse, só deve voltar ali mais para o mês de fevereiro. Ainda vai ficar um tempo em recuperação. E claro, Zubeldia também segue se recuperando, voltou a treinar o time no dia a dia, mas não vai para o jogo, não vai comandar o time à beira do gramado. Zubeldia vai ter que assistir de casa, não tem jeito. Inclusive ele falou Flu TV, vou trazer um trechinho aqui nesse pré-jogo. E o Savarino, que já está treinando normalmente com os novos companheiros, reforço do Fluminense para 2026, Savarino não foi inscrito a tempo. O Botafogo demorou a enviar a rescisão, o Fluminense não teve tempo hábil para entrar com a documentação e deixá-lo à disposição para o Clássico. Mas a tendência é de que já a partir da próxima rodada ele já tenha condição de jogar, porque ele já vinha treinando com o Botafogo e tinha sido relacionado para o jogo do Botafogo ali antes de acertar a sua transferência para o Fluminense, beleza? Só que, ainda assim, o Zubeldia, e no caso hoje Max Cubeiras, né, que é quem vai comandar o time ali à beira do gramado, eles vão fazer algumas mudanças no Fluminense, muito mais para ter ali um revezamento, não forçar demais os jogadores que estrearam contra o Nova Iguaçu. Então a ideia é fazer uma mescla ali e incorporar os reforços que chegaram, no caso 2 por enquanto, né, James e Arana, ao time titular. Acho que isso vai ser interessante. A gente tem a provável escalação do Fluminense aqui, que foi informada ontem pelo GE, tá batendo mais ou menos com o que eu vi, com Fábio, Guga, James, Freitas ou Ignácio e Guilherme Arana. Pode jogar Freitas ou pode jogar Ignácio, não está certo ainda. Com Martinelli, Nonato e Lúcio Acosta. O Bernal pode ganhar também uma vaga ali, quem sabe começar no lugar do Martinelli. Serna, Canóbio, Everaldo ou John Kennedy, tem dúvida aí também. Bom, vamos de trás para frente. O Guga indo no lugar do Samuel, ok, não tem muita surpresa aí. James e Freitas, se os dois começarem, eu acho que essa tende a ser a zaga do Fluminense, tá? Titular. Se não vem zagueiro, acho que essa vai acabar sendo a zaga do Fluminense titular. Pelo menos é o que eu imagino para início do ano. O Ignacio vai tentar, obviamente, brigar pelo espaço dele. O Arana também eu acho que vai acabar ganhando a condição de titular. Para mim é questão de tempo. E aí vai ser interessante observar os dois agora com o time principal. Beleza, não é ainda o time titular, porque está um pouco modificado. Martinelli pode começar no banco também, mas já é um dos bolsos, né? Ele voltando com 2 volantes, é claro que não ia escalar o Ganso e a Costa juntos num clássico, não tem condição, não faz sentido. Então ele volta para uma formação com 2 volantes que pode ter Bernal, ou Bernal e Nonato, ou Martinelli e Nonato, com o Lúcio, e aí o ataque, cara, Serna e Canóbio, titulares. Também, né, vamos ver como é que vai ser com a chegada do Savarino agora, como ele vai se encaixar nesse sistema. E o ataque é que é o grande problema, né? Cara, eu diria que hoje, eu acho que vai acabar jogando o Everaldo. Mas já que alguns estão sendo poupados, eu torço para que ele não jogue e jogue o John Kennedy. Eu acredito que o John Kennedy vai jogar pra caramba, vai botar o jogo no bolso? Não. Mas, cara, a gente vai para um primeiro Fla-Flu, primeiro clássico da temporada, com o Everaldo, um cara que já foi, acabou sendo vaiado já na estreia, perdeu muitos gols, novamente, apesar de ter feito dele. É uma parada que, pra mim, hoje só tende a piorar. Eu não vejo melhoria nisso, já falei. O Everaldo tem que sair do Fluminense de um jeito ou de outro, pro bem dele. Acho que vai ser bom pra todo mundo. Então, pra mim, tinha que jogar o John Kennedy. Mas a preferência hoje entre os dois, pensando aqui com a comissão técnica, é o Everaldo. Por isso que eu acho que ele vai jogar. Mas, enfim, eu acho que a gente vai ter problemas e acho que o clima também não vai ser muito favorável. Apesar de todas as questões, entraria com o John Kennedy nesse jogo. Mas vamos ver qual vai ser a decisão final aí da comissão técnica, lembrando que podem ainda algumas mudanças acontecer, porque nesse início de temporada, nesses treinos, muitas opções estão sendo testadas. Então a gente pode ter alguma mudança aí de última hora em relação a esse esboço que a gente tem. O que não pode faltar é entrega, dedicação. Início de temporada, o time não está bem fisicamente, todo mundo ainda entrando no ritmo, ok.
Ok, mas tem que igualar na disputa. O Fluminense tem que competir mais. E vai jogar no Maracanã, não tem desculpa de campo ruim, nem nada disso. Vamos ver como vai estar o gramado também, né? Já que passou por melhorias. É um jogo em que tem que ter ali uma superação. É importante, sim, começar o ano ganhando um clássico. É importante, é ótimo começar ganhando um Fla-Flu. Não importa se eles vão vir com o time principal, se os principais jogadores não estão jogando, dane-se. É um Fla-Flu. E sempre tem que ser encarado como tal. Não é isso que vai, perdeu o Fla-Flu, nossa, acabou a temporada, vai perder o Campeonato Carioca. Não é isso. Não é essa a questão. Mas é importante, no segundo jogo, dar uma resposta positiva, né? Mostrar alguma coisa. E ganhar um rival, evidentemente, acaba tendo um peso bastante interessante em relação à sequência aí do Campeonato Carioca e a estreia também no Campeonato Brasileiro, que vem aí já. Agora eu vou trazer aqui a palavra do Zubeldia, que falou ao Flu TV, nesse retorno ali aos treinos, brincou com a situação de ter que ir para casa assistir o jogo, prefere isso do que assistir no camarote, e também o fato dele não ter sido expulso. Zubeldia sorridente, feliz da vida, que agora pode pelo menos voltar ali no dia a dia, nos jogos só na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Grêmio, mas pelo menos já está ali com os jogadores. Vamos ver o que ele disse à Flu TV. Sí, primero estoy muy feliz de estar aquí nuevamente después de casi 2 semanas. Y bueno, el fútbol para mí representa mucho y la verdad que en poco tiempo, en pocos meses, en poco tiempo de trabajo, el afecto o la dinámica que tenemos aquí interna es muy buena, mucho afecto con toda la gente que trabaja aquí. Entonces, cuando te quitan eso, golpea. Pero bueno, yo sabía que en 2 semanas podía estar de vuelta en el trabajo y más saludable que hace 2 semanas atrás, así que estoy súper feliz. Después, dicho esto, yo no dudo nunca de mi cuerpo técnico. Tengo una comisión que está ensamblada con la comisión de aquí, con el staff de aquí. Entonces esa comunicación y esa, ¿cómo explicarlo? Esa libertad que tiene cada uno de ellos para expresar lo mejor de ellos en función de una idea, en función de una organización. Y lo más importante, que la gente de aquí, de Fluminense, por citar 2 ejemplos, pero hay mucha gente trabajando, pero Marcao y Cadu, que son entrenadores institucionales, más los preparadores físicos, o sea, hay mucha gente trabajando. Entonces, al estar ensamblado y tener mucha comunicación, que falte el entrenador por 2 semanas, 3, 1 semana, no debería suceder nada. Todo lo contrario, afloran otras capacidades. Mirá, hay algo, yo batí un récord aquí en Fluminense en los últimos años, que no son los 10 partidos, 9 de local. El récord es que no me expulsaron en 16 partidos, que no tuve ninguna expulsión. ¿Y por qué digo esto? Porque me ha pasado vivir muchos partidos expulsado o por 3 cartón amarelo, y la he pasado muy mal mirando el juego o en el camerino, ¿no? o mirando el juego desde casa. Entonces se sufre mucho, yo lo sufro el doble. Yo prefiero estar en la cancha. Yo le expliqué esto al cardiólogo, yo prefiero estar en la cancha, pero él me dice: tengo una responsabilidad grande, usted en la cancha no va a estar, usted va a estar o en un camarote o en su casa. Entre vivirlo en el camarote y sacarme en el camarote, prefiero estar en casa, que nadie me ve. Si estoy, quiero estar en la cancha adentro, y si no, en casa, porque creo que es lo que corresponde para que la gente trabaje tranquila y la gente pueda hacer el trabajo que viene haciendo, ¿no? Max y todo el staff, que lo están haciendo muy bien junto con los jugadores. Cara, é uma pena, né? Porque assim, o Fluminense deu muito azar. O Zubeldia ia ser muito importante para ele, sabe? Ter aproveitar esses dias de pré-temporada para observar mais de perto alguns jogadores que acabaram não tendo muitas chances ano passado, porque era um momento decisivo. Ele chegou no meio de temporada, é um momento que ele poderia testar outras coisas, variações. A comissão técnica de confiança, sim, ele se comunica, é claro, mas não é a mesma coisa que ele está ali no dia a dia comandando um time e fazendo as observações dele. Óbvio que não é a mesma coisa. Então o Fluminense perdeu com isso, perdeu, é fato.
Perdeu um tempo precioso de pré-temporada sem contar ali com o seu treinador. Mas fazer o quê? Faz parte, é vida, questão de saúde, obviamente, sempre prioridade. Foi um azar, né? Um momento ruim. O que importa é que ele, né, volte bem de saúde, né? O Matheus Bedinho possa voltar com tudo a partir do final do mês, também comandando o time à beira do gramado. Agora, Flamengo, né? O adversário do Fluminense chega também com algumas mudanças. Léo Ortiz, Luiz Araújo, Samuel Lino, Pedro, eles entraram no segundo tempo no clássico contra o Vasco e devem começar o jogo. Tem o André também, que é um goleiro que foi contratado do Gil Vicente, lá de Portugal, também pode ganhar uma oportunidade. E aí, por que não é o time principal completo? Né? Porque Arrascaeta, Jorginho, esses seguem fora, cumprindo ali um cronograma específico de treinamento, ainda não vão participar dessas primeiras rodadas. A mesma coisa, o Ayrton Lucas, Dela Cruz, o Saul está se operando também fez ali uma pequena cirurgia, Dela Cruz, Saul também estão fora. Então, ainda assim, é um time que vai ter qualidade, evidentemente, mas é uma equipe também bastante modificada. Então, a provável escalação do Fluminense aqui: André Varela, ou Emerson Royal, Léo Ortiz, Vitão e Daniel Salles, Pulgar, Everton Araújo, Carrascal, Luiz Araújo, ou Plata, Samuel Lino ou Cebolinha, e no ataque é Pedro e Bruno Henrique. É a dúvida que o Felipe Luiz tem. É bizarro, eu não me lembrava disso, pelo menos, né? O Pedro simplesmente tem o Fluminense como a sua maior vítima desde que chegou ao Flamengo. São 7 gols e uma assistência. Como se não bastasse todo o contexto da situação, ainda tem isso. Vamos ver qual vai ser a escolha do Felipe Luiz para logo mais em relação a esse time do Flamengo. De qualquer forma, como eu disse, vai ter qualidade, vai ser um time forte e o Fluminense vai ter que se desdobrar para conseguir uma vitória nesse clássico. Arbitragem, para a gente caminhar aqui para o fim do nosso pré-jogo: apita a partida Alex Gomes Stefano, auxiliado pelo Luiz Cláudio Regazzoni e Daniel de Oliveira Alves Pereira. Trio experiente. Obviamente não morro de amores por nenhum desses árbitros do Campeonato Carioca. Para mim são todos bem abaixo, fracos, mas de fato são experientes. Né? Estão entre os principais quadros ali da FERJ atualmente. E o árbitro de vídeo vai ser o Paulo Renato Moreira da Silva Coelho. Transmissão da TV Globo, Premiere, GTV, mas é claro, você vai acompanhar tudo no Jornada KTO 1902, porque é clássico, cara. Você sabe, a gente faz uma cobertura ainda mais especial. Então, a partir das 4 da tarde, ao vivo, e eu voltando essa transmissão, vai ser minha estreia em transmissão nesta temporada 2026. Agora já de volta, vamos com tudo, começar mais um ano, se Deus quiser, vai ser um ano vitorioso pra gente. Estarei no Maracanã a partir das 4 da tarde, nossa equipe toda em ação, para trazer aquele pré-jogo super completo, a transmissão e, claro, também o nosso pós-jogo. Espero vocês mais tarde pro primeiro clássico, primeiro Fla-Flu de 2026. Vamos com tudo e não esqueça, claro, de deixar o seu like também aqui neste vídeo.